Senhoras e senhores, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, a respeito de Jesus Cristo, informações básicas muitos de nós possuem. Sabemos que Jesus foi o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, judeu, nascido em Belém da Judéia, no ano 4 da era cristã, mais precisamente no mês de Nissan do calendário judaico, ainda sabendo nós que estamos e seguimos o calendário romano. Jesus fez o bem, foi crucificado, morreu e ressuscitou. Essas informações muitos de nós possuem. Mas no coração de milhares de pessoas perdura a seguinte questão: quem é de fato Jesus Cristo? E é sobre isto que nós queremos falar neste estudo. Quem é de fato Jesus Cristo? Nós sabemos que, devido às circunstâncias, muitas pessoas se perguntam: quem realmente é Jesus Cristo? Ou seja, quem é de fato Jesus Cristo? Através desta mensagem, quero vos deixar claro e explícito, segundo a palavra de Deus e os testemunhos do próprio Deus e de testemunhas oculares que estiveram juntamente com Jesus Cristo de Nazaré, quem é de fato Jesus Cristo. Primeiro, Jesus Cristo é a promessa de Deus. Segundo, Jesus Cristo é um sinal para a humanidade. Terceiro, Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Como promessa de Deus, Jesus Cristo, nós sabemos através de Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o Senhor fala para a serpente e diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Profeticamente, Deus está falando com a serpente e dizendo: da mulher nascerá a semente que te pisará a cabeça. Ou seja, nascerá o meu filho, Jesus Cristo, que te pisará a cabeça. Quando Jesus Cristo é um sinal para a humanidade, em Isaías capítulo 7, verso 14, nos diz, Isaías capítulo 7, verso 14, leia comigo e veja o que o próprio Deus fala como testemunho a respeito de Jesus Cristo. Isaías capítulo 7, 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. O Senhor está revelando para o profeta messiânico Isaías a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Quando diz: o Senhor vos dará um sinal, isto é, para o Israel, para a nação de Israel e para todos aqueles que vierem a crer na palavra do Senhor e nas suas promessas. E diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Como poderia uma virgem conceber e dar à luz um filho, sendo ela ainda virgem? Lógico que nós associamos esta palavra ao nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, enquanto ela ainda não havia coabitado com seu esposo José, porque também sabemos que após Jesus Cristo, Maria coabitou naturalmente com José e Jesus Cristo teve irmãos e irmãs. Portanto, Maria apenas foi virgem até o nascimento de Jesus. Após o nascimento de Jesus, Maria torna-se uma mulher normal
e leva uma vida normal e concebe filhos a José, irmãos de Jesus, de maneira natural. Então a Virgem concebe e dá à luz um filho, e este filho será chamado Emanuel. Emanuel, que traduzindo quer dizer Deus conosco, ou seja, segundo a palavra de Deus, Jesus vem em forma humana, Deus vem em forma humana, é a própria presença de Deus no meio da humanidade. Emanuel, Deus conosco. Capítulo 3 de João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. João 3, 16. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Meus amados, através deste versículo, esse texto é um texto áureo da Bíblia Sagrada, sabemos que Deus enviou Jesus Cristo à terra para salvar o homem, ou seja, salvar todos aqueles que crerem no seu nome e no seu poder, salvar do pecado, salvar das trevas, salvar do mal, salvar do inferno, salvar da condenação eterna. Jesus Cristo veio como Salvador da humanidade, mas mais adiante nós estudamos e sabemos que os homens amaram mais as trevas do que a luz. A maioria da humanidade escolhe viver no pecado, no erro, na falha, embora sejam conhecedores também da verdade, mas escolhem o pecado, o erro, as trevas. Quanto a isso, Deus mantém a sua palavra que foi dada no início, lá no período de Adão e Eva, com relação ao livre arbítrio. Cada um escolhe o caminho que quer seguir. No entanto, o Senhor nos dá a instrução do melhor caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Quando então Jesus Cristo é a promessa, Jesus Cristo é um sinal para a humanidade e Jesus Cristo é o Salvador do mundo, e nós entendemos, assim seguimos os seus ensinamentos e obedecemos os seus mandamentos e cumprimos o que está estabelecido nos evangelhos e na palavra de Deus. Mas existem algumas pessoas que preferem distorcer a palavra, adulterar a palavra, acrescentar algumas coisas de interesse próprio à palavra ou retirar algumas coisas que não lhe interessam da palavra de Deus. Pois bem, o livro de Apocalipse alerta quanto a isso no capítulo 22, leia e descubra. Mas quero dizer-lhes que Jesus Cristo não é, eu disse, Jesus Cristo não é um investidor de vaidades e ostentação. Algumas pessoas misturam o propósito de Deus para suas vidas com os seus próprios interesses e acham que Deus ou Jesus Cristo são obrigados ou devem ser coagidos a obedecer seus desejos e suas vaidades próprias. Deus não é obrigado a fazer a vontade de ninguém. Ele faz segundo lhe apraz, segundo ele acha propício ou conveniente. Deus não faz a vontade do homem porque é uma determinação do homem. E Deus não é obrigado a obedecer ninguém porque Ele é Deus. Deus está acima de todas as coisas e ninguém está acima de Deus. Mas infelizmente, alguns líderes ensinam as pessoas, ensinam grupos desta maneira que nós podemos impor para Deus. E Deus não se deixa impor por ninguém. Pelo contrário, Deus já impôs a sua palavra e a sua vontade que deve ser obedecida. Muitos crentes e evangélicos nos dias de hoje, eu disse crentes e evangélicos e não cristãos, muitos crentes e evangélicos querem ostentar uma vida evangélica e querem obrigar Deus a fazer as suas vontades.
Se Deus quiser, em nome de Jesus, terei uma casa assim ou assado. Ah, em nome de Jesus, terei um varão, uma varoa. Em nome de Jesus, farei isso ou farei aquilo. Andarei de carro zero. Este ano vou comprar meu carro zero. Enquanto que a vontade de Deus anda distante da ostentação e da vaidade. Se Deus nos der isto ou aquilo, é para que o nome dele seja glorificado e não o nosso. É para que Deus seja exaltado e não nós mesmos. Quando Deus faz, quando Deus opera, é para a sua glória e não para a glória de homem algum. Queridos, saiba que Deus não é investidor nem mantenedor de nossas vaidades e ostentações. Algumas pessoas querem usar o nome de Jesus para obter seus interesses próprios, querem usar o nome de Deus para realizar seus sonhos e desejos. Outros ainda abandonam Deus, porque Deus resolveu não lhes dar ouvido. Deus é santo, puro e verdadeiro. Algumas pessoas acham que Deus deve obedecer os seus desejos e suas vontades, fazer tudo o que eles desejam, mas Deus é quem dá as ordens nesta relação, neste negócio. Alguns abandonam porque Deus não ouve, abandonam porque Deus não responde, abandonam porque Deus não faz o que eles querem que Deus faça. Usam o nome de Jesus e pensam, não está funcionando, não está dando certo. Eu estou orando, estou rezando em nome de Jesus e não está acontecendo nada. Não está acontecendo porque você está fora da vontade e da direção de Deus. O nome de Jesus não é amuleto da sorte, muito menos é algo tipo abre-te sésamo. O nome de Jesus não é mágico, o nome de Jesus é poderoso, mas para que o nome dele seja glorificado. O nome do Senhor tem que ser glorificado. E para isso tem que ser feita a vontade de Deus. A vontade de Deus, em primeiro lugar, é salvação, é libertação, é cura, é mudança de vida. A vontade de Deus é propósito que Deus tem com os homens e não propósito dos homens com Deus. Querido, você que está me ouvindo nesta mensagem, eu quero lhes dizer que o nome de Jesus e o próprio Deus não funciona quando é para vaidades e ostentações, mas sim quando é para se fazer a vontade de Deus. Então, quem é Jesus para você?